Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. Léo Vieira treina pelo Bahia e William José fica na transição. O tricolor realiza atividade focada no jogo contra o Atlético Paranaense. E mais, rotação do Bahia encurta após estadual e queda na Libertadores. Veja quem perdeu espaço. Garotos da divisão de base têm minutos reduzidos com rotação mais curta no Campeonato Brasileiro. Vamos saber os detalhes neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Tricolor, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário. O fim do Campeonato Baiano e a eliminação precoce na Libertadores encurtaram o elenco do Bahia. Neste caso, não por falta de opções, mas por decisão de Rogério Ceni, que diminuiu a rotação dos jogadores utilizados quando o foco passou a ser o Campeonato Brasileiro. Quem mais perdeu espaço foram os jogadores da base, que transitam entre as categorias de formação e o grupo principal. Mas alguns nomes fixos do elenco profissional também deixaram de ser utilizados por Rogério Ceni, caso do lateral Iago Borducci e dos zagueiros Luiz Gustavo e Marcos Vitor. Esse último teve o retorno do empréstimo solicitado, mas ainda não foi a campo. Veja aí os jogadores que perderam espaço no elenco principal. Iago Borducci não joga desde a primeira fase do Baiano. Zé Guilherme não joga desde a primeira fase do Baiano. Marcos Vitor voltou de empréstimo e ainda não jogou. Luiz Gustavo não joga desde a primeira fase do Baiano. Fred Lippert não joga desde a primeira fase do Baiano também. Neste período entrou em campo pelo Sub-20 duas vezes. David Martins tem 10 minutos em campo depois da primeira fase do Baiano. Neste período entrou em campo pelo Sub-20 duas vezes. Cauê Furquim não joga desde a primeira fase do Campeonato Baiano. Del tem 73 minutos em campo depois da primeira fase do Baiano. Neste período entrou em campo pelo Sub-20 uma vez. E aí, torcedor, destes jogadores, quem você acha que merece mais oportunidades? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E a temporada do Bahia começou com atenções divididas entre o Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O estadual serviu como oportunidade para os garotos da base e os reservas mostrarem serviço, o que de fato aconteceu, já que eles conduziram o time com uma campanha praticamente perfeita na primeira fase, com direito à vitória no Bavi em pleno Barradão. Com a eliminação precoce na Libertadores, o cenário mudou. O Campeonato Baiano ganhou status de obrigação e a equipe principal foi utilizada na fase de mata-mata. Foi a partir daquele momento que o grupo alternativo perdeu espaço, com alguns jogadores até voltando a ser utilizados nas categorias de base. Foram 41 jogadores utilizados por Rogério Ceni até a última partida da primeira fase do Campeonato Baiano. O número caiu para 21 quando o treinador passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro e a fase final do estadual no caminho. Entre os jogadores do time do Campeonato Baiano que ainda foram utilizados por Rogério Ceni, Del foi quem ganhou mais minutos. O atacante foi utilizado no jogo da eliminação na Libertadores e também em uma rodada do Campeonato Brasileiro. Com 65 minutos jogados na Série A, ele está atrás de William José, 386, e Everaldo, 196, na lista de centroavantes. Também há casos que impossibilitam sequência na equipe principal. Juan Pablo sofreu uma grave lesão durante o Campeonato Baiano e Cauê Furquim se ausentou para defender a seleção brasileira sub-17. O último, aliás, está convocado para o sul-americano da categoria, que vai ser disputado entre 3 e 19 de abril. Sem calendário internacional e fora também da Copa do Nordeste, o Bahia vai até o fim do ano apenas com jogos pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Desta forma, a tendência é que o Rogério Ceni mantenha a decisão de trabalhar com um elenco mais curto. Em meio à data FIFA, o Bahia
se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense às 20 horas desta quarta-feira. A partida na Arena Fonte Nova é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição que tem o tricolor na 5ª posição com 14 pontos somados até agora. E o Bahia realizou neste sábado mais um treino de olho na partida desta quarta-feira, às 20 horas, contra o Atlético Paranaense. Recém-contratado, o goleiro Léo Vieira participou normalmente da atividade realizada no CT Evaristo de Macedo. Já o zagueiro Canu e o atacante William José ficaram na transição física, enquanto o goleiro Ronaldo e o atacante Juan Pablo fizeram tratamento. Durante o treino, houve trabalho de ativação no campo 2, seguido de treino técnico com foco em trocas de passes liderado pelo técnico Rogério Ceni. Depois, já com o campo aberto, ele aplicou uma atividade tática. No fim, os jogadores ofensivos praticaram finalizações. Com 14 pontos em 7 jogos, o Bahia está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. 10 informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor do Tricolor, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.